Boa noite, meu nome é Elza, sou acadêmica do curso Bacharelado em Administração Pública do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, do Polo de Apoio de Itamarandi. Vou, neste momento, apresentar o trabalho da disciplina Estágio Supervisionado 2, coordenado pela professora Rosimari Barbosa da Silva Moura. O tema do trabalho é o plágio na academia e seus sentidos jurídicos. Meu grupo é composto por mim, Elza Correia Rocha, por Gilmara Correia Brito, por Lucas Ribeiro Mendonça Félix, Maria Aparecida Correia Brito e Nayane Leonara Oliveira. O presente trabalho tem como objetivo explanar sobre o plágio acadêmico e seus sentidos jurídicos. Diante ao exposto, traremos explicações acerca. O plágio acadêmico é a apropriação indevida de uma obra intelectual que não seja da autoria do indivíduo. Ou seja, o plágio é considerado quando você copia e publica as ideias de outra pessoa, de outro indivíduo. O plágio ele pode ser caracterizado parcial ou integral. O plágio parcial é feito com a apropriação completa de uma obra, sendo utilizado palavras por palavras, sem citar a fonte em que se extrai o material, o conteúdo, E o plágio parcial consiste em uma obra que se trata de um mosaico de partes extraídas de obras de terceiros e se caracteriza pela simples omissão dos critérios para os verdadeiros autores. O plágio é considerado uma violação mais grave dos direitos autorais. E para que seja caracterizado como tal, é preciso identificar o intuito de usurpação da autoria por parte do plagiador. De acordo com o artigo 299 do Código Penal, o plágio é considerado crime de falsidade ideológica em documentos particulares ou públicos. No Brasil, o plágio é considerado crime, podendo o plagiador ser punido e preso com pena de 3 meses a 1 ano ou pagar multa, uma vez que fere os direitos morais e patrimoniais do legítimo autor da obra, conforme previsto na Lei 9.610 de 98 e no Código Penal em seus artigos 184. O plágio na academia. O plágio na academia caracteriza-se como aquele que está relacionado aos aspectos de plágio, principalmente das publicações científicas. Algumas das situações mais comuns são as que envolvem a utilização de texto, imagens ou outras formas de expressão, sendo que se dê os devidos créditos aos verdadeiros autores, utilizando-se de forma total ou parcial das obras alheias. O plágio fora da academia não se limita exclusivamente à academia, ou seja, o plágio ele não acontece simplesmente na academia, ele acontece também fora da academia. Atualmente temos uma facilidade muito grande em estudarmos artigos científicos, obras de diferentes temas, disponibilizado na internet, e essas informações chegam até nós de forma muito rápida e bastante acessível. Mas quase nunca nos perguntamos se tais obras são legítimas ou se também foram vítimas de plágios. Ou seja, você pesquisa um artigo, você copia as ideias do artigo sem saber se aquelas ideias já foram plagiadas. O direito e o plágio. O direito e o plágio são duas diferentes questões que acabam por se completarem em determinada circunstância. Ou seja, quando se tem o plágio de alguma obra, podemos dizer que, dependendo da sua seriedade, infringe os direitos autorais. Ou seja, se você copia
uma obra que não é sua, automaticamente você está infringindo os direitos autorais, né, do legítimo autor da obra. Interessados. Sendo assim, as instituições, universidades em sentido abstrato, as universidades e instituições, bem como os editores, científicos, avaliadores, pesquisadores e estudantes são os principais interessados na abolição ou controle eficaz das práticas plagiárias, uma vez que são afetados direto ou indiretamente por elas. Propriedade, responsabilidade e inalienabilidade. Como já foi exposto acima, atitudes plagiárias podem afetar diretamente grupos dentro e fora da academia. Vale ressaltar, portanto, que para tais atitudes encontramos embasamentos legais, onde se avalia propriedades, responsabilidades e inalienabilidade. Propriedade faculta a disposição do bem mediante contrapartida oferecida e aceita pelo titular. Responsabilidade atribui um direito à compensação por alienação forçada ou aparecimento. A inalienabilidade é a posição que não pode ser transacionada. Contudo, podemos concluir que tanto que o ato de plagiar coloca em prejuízo muitos envolvidos, mesmo que ainda se tenha certas dificuldades de se punir tais práticas judicialmente. Esta se torna uma das opções mais viáveis quando o intuito é combater os plagiadores ou ao menos controlar efetivamente suas práticas. O plágio na vida acadêmica, como é o foco do estudo em questão, traz inúmeros prejuízos, tanto para a instituição, que passa a ser mal vista pela sociedade, quanto para os professores e orientadores, principalmente para os alunos. Muitas vezes não o fazem com o intuito de prejudicar os autores, mas sim em levar vantagem própria, não estando ciente que, ao optarem por copiar um pensamento alheio, adormecem seus próprios pensamentos críticos, o que os tornam sem ideias ou capacidade de explanar suas próprias ideias. Ou seja, quando você opta por copiar a ideia de um artigo já publicado, copiar um artigo já publicado, você acaba ofuscando suas ideias, né? Você não expressa suas ideias, suas críticas, você não aflora suas capacidades, não explora suas capacidades, não deixa claro suas ideias. Você simplesmente coloca no seu trabalho a ideia de outra pessoa. Bem, e é isso. Muito obrigada a todos.